Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Escola de Paz Eurípides Barçanufo. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sintam-se abraçados por toda a nossa equipe. A Escola de Paz Eurípides Barçanufo tem como objetivo educar-se para educar. Nós temos ali na frente o pessoal do DEPOI, para aqueles que desejarem fazer entrevista. No andar de cima, os tios que ficam com as nossas crianças, que no Digi. E aqui no salão teremos a palestra em torno de 35 a 40 minutos e em seguida o nosso passe. Nós pedimos por gentileza para que vocês desliguem o celular, para que nós possamos aproveitar melhor a harmonização do ambiente. Então vamos nos sentando confortavelmente, nos desligando das interferências externas e nos ligando com o plano maior. Vamos buscando Jesus, nosso mestre e amigo, agradecendo a oportunidade deste encontro, agradecer aos nossos mentores que nos intuíram para que nós pudéssemos aqui estar neste momento. Que nós possamos pedir a Jesus e aos queridos amigos, mentores dessa casa, uma vibração especial ao nosso expositor, para que ele possa trazer tudo que ele preparou com muito carinho e atenção para todos nós. Que estejamos com o coração e a mente abertos e receptivos ao ensinamento. Que Jesus, na sua infinita bondade e amor, permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos receber com muito carinho o nosso expositor, que é o Sérgio Martim. O tema de hoje é esforço pessoal e o enfoque é o que buscar para o crescimento espiritual. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Opa, agora sim. Que bom estar aqui com vocês hoje. Nós vamos trocar algumas ideias, refletir sobre alguns assuntos e que Jesus e os mentores amigos estejam com a gente nessa tarde, que a gente possa usufruir da melhor maneira possível. E que bom que nós escolhemos estar aqui hoje, esse dia maravilhoso, esse sol maravilhoso, então que a gente possa realmente aprender, refletir e usar os nossos ensinamentos no nosso dia a dia. Eu estou bem à vontade nessa tarefa, porque na década de 80 eu comecei aqui como participante, na juventude, na mocidade, depois como evangelizador também das crianças, e depois trazendo os meus filhos na década de 90, na década de 2000. Então, eu sei realmente toda a atmosfera, todo o carinho que essa tarefa tem, e nós temos que trabalhar realmente com as crianças, né? As crianças realmente são o futuro da nossa nação, tanto aqui na Terra como espiritualmente, porque todos nós somos espíritos e temos uma missão a cumprir. Então, que a gente cumpra da melhor maneira possível. Quando a gente fala em reflexão, quando a gente pensa na nossa vida, os benfeitores espiritual, eles nos convidam a refletir sobre 5 aspectos. Seria o quê? A parte moral, a parte emocional, a parte espiritual, a parte material e a parte intelectual. Então, sempre que nós refletimos, vamos pensar nesses 5 aspectos. Vamos diminuir esses 5 aspectos em 2. Vamos falar sobre a parte material e a parte espiritual, que são as 2 asas, né? Um pássaro, ele voa balanceando as 2 asas.
E dentro da doutrina espírita, nós temos que ter esse balanceamento também. Na verdade, pessoal, a vida, ela é uma constante busca pelo equilíbrio. Não é isso que nós fazemos nas nossas vidas? Buscar esse equilíbrio. Pô, será que eu estou pendendo de um lado? Será que eu estou pendendo do outro? Qual que é o ponto de equilíbrio? Então, nós temos que buscar isso todos os dias da nossa vida. Tem receita para isso? Não tem receita. Mas nós escolhemos o caminho certo? Escolhemos. Escolhemos estar aqui hoje. Então, é um bom início para todos. Começamos o sábado de manhã e agora à tarde, escolhendo estar aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre essa doutrina espírita. Então, eu quero que vocês reflitam, e eu vou fazer 4 perguntas para vocês. Eu queria que vocês respondessem isso internamente. E depois, com a palestra, nós vamos estar refletindo e respondendo de alguma forma essas perguntas. A primeira pergunta: qual é o sentido da sua vida? O que você acredita? Quais são os seus valores? Quais são os seus propósitos? Qual caminho eu devo seguir? Quando a gente fala de propósitos, a gente fala em caminhos a seguir. Vamos refletir sobre isso. Objetivos e metas. Quais são os nossos objetivos e metas? Vamos mudar um pouquinho essa palavra, porque quando a gente fala objetivos e metas, não dá um sentido de gráfico, de bolsa de valores, né? É uma coisa meio fria, quando você fala objetivo, meta. Vamos falar assim, qual que é a intenção na minha vida? Porque quando a gente fala intenção, nós estamos falando da nossa parte interna. Qual que é o meu sentimento perante a vida? E finalizando, a última pergunta: o que estamos fazendo na nossa vida para que isso aconteça? Propósito, sentido de vida, intenções, mas o que eu estou fazendo na minha vida para que isso aconteça na sua plenitude? Qual a parte que eu estou fazendo? Tem um filósofo contemporâneo que eu acredito que a maioria de vocês já conheçam. Ele se chama Mário Sérgio Cortella. Ele faz muitas palestras, né, em YouTube, ele vai na televisão e faz no mundo afora. Ele é um filósofo, ele é um educador, ele é um professor e um escritor. Hoje ele está com 70 anos. E, invariavelmente, quando ele faz as palestras dele, e por que eu estou falando do Cortella? Porque ele é um filósofo. E a nossa doutrina espírita também é filosofia. E esse Mário Sérgio Cortella, ele fala sobre assuntos muito significantes para a nossa vida. Ele fala sobre relacionamento, ele fala sobre interação, ele fala sobre sentimento, ele fala sobre trabalho em equipe, ele fala sobre educação, ele fala sobre empatia, ansiedade. Então, são assuntos pertinentes à nossa vida do dia a dia. E, geralmente, quando acaba a palestra dele, todo mundo vai lá e elogia o Cortella. Fala: nossa, Cortella, você tem o dom da palavra, você tem uma aptidão enorme para se comunicar, você tem um talento enorme, você é abençoado por Deus. E, logicamente, esses elogios, esse incentivo é muito bom nas nossas vidas. Quem não gosta de ser elogiado, quem não gosta de ser incentivado, isso é muito bom. Mas ele refletiu sobre isso e falou assim: todos nós na nossa vida somos abençoados por Deus. Todos nós temos os nossos talentos.
Todos nós temos as nossas aptidões, mas nós precisamos trabalhar muito esses talentos, essas aptidões no nosso dia a dia. E a gente só consegue isso, pessoal, com uma coisa muito simples, que é o esforço pessoal. Então, o Cortella, ele já escreveu 42 livros durante a sua existência, está escrevendo mais. Ele é um educador, ele é um professor, então, atualmente, ele estuda, ele dá aulas, ele aprende também como aluno, e ele já leu mais de 10.000 livros. Então, o que ele fala? Ele fala que ele acorda todos os dias na sua vida para tentar fazer o melhor. E fazer o melhor é nos esforçarmos e termos aquela intenção, aquele sentimento de aquilo que eu fizer também reflita para o meu semelhante, reflita para o meu familiar, reflita para os nossos filhos. Então, essa é a intenção é o que vem do nosso coração. Quando a gente faz alguma coisa, lógico que é importante a gente ser bem remunerado, certo? Ser incentivado, mas qual que é o propósito da sua vida quando você faz alguma coisa? Você tem que fazer aquela coisa bem feita, fazer exercícios todos os dias, estudar todos os dias, se dedicar todos os dias. Isso é muito importante. E também é notório que todos nós somos imperfeitos e continuaremos sendo imperfeitos com certeza durante muitas e muitas encarnações. Ninguém é perfeito, todos nós somos imperfeitos, mas nós temos que ter a consciência do potencial que nós temos, mesmo sendo imperfeitos, de ajudar as pessoas que estão do nosso lado, o nosso próximo mais próximo. E não é só aqui na Casa Espírita, em todos os lugares, no trabalho, na escola, no supermercado, enfim, em todos os lugares que você está, você tem que fazer o melhor possível. Não basta nós sermos cristãos, não basta nós sermos espíritas, nós temos que ser bons. Então, se a vida te der uma limonada, o que você vai fazer? Você vai tomar aquela limonada, ainda mais agora, né, nesse verão. Mas se a vida te der um limão, você mesmo vai ter que fazer essa limonada. É o que você tem naquele momento. Você está evoluindo. Agora, se você evoluir e a vida te der vários limões, te der um creme de leite e te der um leite condensado, o que você pode fazer? Uma mousse de limão, que é uma delícia. Está vendo? Você está evoluindo. Você partiu da limonada para essa mousse. Então é isso que Deus, Jesus espera da gente, que a gente possa ter essa contribuição da melhor maneira possível no estágio evolutivo que nós estamos. Tá certo? Outra coisa, nós erramos sempre. Mas por que nós erramos? Porque ainda somos crianças espirituais, estamos tentando fazer a coisa certa. Não tem problema errar. O importante é a gente aprender com o erro e seguir em frente. Jesus não falou? Atire a primeira pedra? Então é isso, não importa que a gente erre, nós temos que seguir em frente, escolher um caminho. Se a gente escolher o caminho, nós vamos seguir igual aquela tartaruga lenta, mas o caminho tá traçado. E esse Cortella, ele coloca uma situação, ele fala assim, do homem inteligente e do homem de bem.
O que é importante para você ser um homem inteligente, um homem de bem? Primeira coisa, você tem que ensinar tudo aquilo que você sabe para as pessoas. Se você ensinar isso para as pessoas que estão ao seu redor, e pode ser seus filhos, vocês vão estar sendo generosos. Generosidade é uma coisa que tem que estar presente nesse mundo. Outra coisa muito importante, você precisa exemplificar aquilo que você ensinou, aquilo que você aprendeu. E sabe o que significa isso? Significa você ter coerência, você ter ética. Como você não vai exemplificar uma coisa que você está ensinando? Isso é muito importante. E a terceira coisa que ele fala é que você precisa ter a humildade de aprender aquilo que você ainda não sabe. Então, essa é mais ou menos uma receitinha rápida da pessoa de sucesso, da pessoa de bem. E o que a espiritualidade quer da gente é que nós sejamos pessoas de bem, que nós tenhamos boas intenções. Ok? Cortella, ele tem 3 filhos. Hoje, os filhos dele estão, um com 48, o outro com 46 e o outro com 42. Mas há algum tempo atrás, ele chamou os 3 filhos dele, na época eles estavam com 11, 9 e 6 anos, e falou assim, falou para os 3 filhos, quando vocês completarem 12 anos, eu vou chamá-los e vou falar qual que é o sentido da vida. Aí o filho mais velho, né, que estava com 11 anos e pouco, falou, nossa, eu vou saber qual que é o sentido da vida. E ficou todo ansioso. Poxa, eu sabendo o sentido da vida, acho que minha vida vai ser mais fácil, vai ser mais tranquila. Acho que o caminho vai ser mais fácil. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, tal. Aí ele completou 12 anos. Quando ele completou 12 anos, às 4 horas da manhã, ele foi lá na cama do pai dele. Falou, Cortella, pai, eu preciso saber qual que é o sentido da vida. Você prometeu para mim, eu quero saber agora. Aí ele falou, filho, parabéns para você, mas dá para esperar até a hora do café? Agora é 4 horas da manhã, espera um pouquinho. No café eu te conto qual que é o sentido da vida. E foi assim. Aí no café da manhã, estava ele, a esposa e o filho mais velho. Aí ele falou assim, filho, agora eu vou te contar o sentido da vida. Aí o filho falou, nossa, agora eu vou saber. Você quer saber mesmo? Quero, então eu vou te contar. O sentido da vida é simples, é que vaca não dá leite. Aí o filho falou, poxa vida, eu esperei até 12 anos para ouvir isso, que vaca não dá leite. É isso mesmo, filho, vaca não dá leite. Quem já teve contato, né, com fazenda, com sítio, sabe muito bem o que eu estou falando. Então, realmente vaca não dá leite. O que acontece? Uma pessoa, né, acorda às 3:30 da manhã, da madrugada, ela levanta, ela vai até o curral, onde está a vaca, e vocês sabem que o aroma do curral não é nada agradável, não é verdade? Então a pessoa vai lá, ela amarra as pernas da vaca, amarra o rabo da vaca, faz toda a esterilização e começa a tirar o leite da vaca. E ele falou assim, filho, e vaca não tem 5 tetas, vaca só tem 4 tetas. Tem gente que nem sabe disso, né? Mas ele falou isso para o filho dele e falou, você entendeu, filho? Nesse momento, nós estamos aqui nesse café da manhã maravilhoso, eu, você, a sua mãe, café, pão, leite, queijo, pão de queijo,
aquela mousse de limão que nós fizemos, então está tudo maravilhoso aqui. Mas alguém trabalha incessantemente para que isso aconteça nas nossas vidas. Então o sentido da vida é isso. Você pensar em você, mas pensar no que aquela coisa, o que aquela atitude reflete para as outras pessoas. Então ele falou isso com o filho, para que ele siga a vida dele da melhor maneira possível, mas que ele tenha essa sensibilidade para com os outros. E depois ele contou, aí ele falou para o filho, não conta nada para os seus irmãos, que quando eles fizerem 12 anos, a gente vai contar a mesma história. Então é isso, pessoal. Não existe almoço grátis. Alguém está por trás daquilo, fazendo com esforço, com dedicação, com carinho, né? Imagina aqui, né, na nossa vida quantas tragédias, quantos hospitais, quantas creches, quantos orfanatos, pessoas que estão orando por você, torcendo por você. Nós torcemos pelos nossos parentes, pelos nossos filhos. Nós amamos os nossos filhos, nós amamos os nossos familiares, nós queremos o melhor para eles, certo? Então a gente tem que realmente vibrar para isso e para que eles possam seguir o seu caminho. Tudo isso que eu falei tem um fundamento religioso. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, ele fala sobre algumas frases que vocês já ouviram diversas vezes, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, buscai e achareis, pedi e obtereis. Então, ajuda-te que o céu te ajudará, faça a sua parte. Nós somos abençoados? Sim, mas temos que fazer a nossa parte. E tudo isso nos leva ao quê? Essas palavras evangélicas. A lei do progresso, a lei do trabalho. Nós temos que nos esforçar para fazer as coisas certas, estar no caminho certo todos os dias. Tem uma pergunta também do Livro dos Espíritos, a pergunta 909, que eu vou ler aqui para vocês. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? A resposta do Livro dos Espíritos: sim, e às vezes com pouco esforço. O que falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam entre vós. Então, não sou eu que estou falando isso, é o Livro dos Espíritos, né? Que a gente tem que se esforçar, e às vezes pouco esforço nos leva a grandes conquistas, e é isso que nós temos que ter na nossa mente. Tem uma outra parte também do Evangelho de Lucas, que ele fala sobre a porta estreita e a porta larga. Então é importante isso também, né, pessoal? Escolher o caminho da nossa vida. E esse caminho tem da porta larga, que é aqueles prazeres mais imediatos, aqueles prazeres mais materiais, e é uma condição um pouco mais fácil. Mas aquele caminho que realmente a gente deve seguir é a porta estreita. Por quê? A porta estreita vai ser um pouco mais difícil de adentrá-la, né? Talvez a gente se machuque, a gente pegue alguns arranhões, mas a gente vai aprendendo. Porque a porta estreita, ela vai nos dar o quê? O sentido da vida material e o sentido da vida espiritual. Então é isso que Jesus quer da gente. Tem uma outra passagem aqui também, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, que fala-se sobre a nossa responsabilidade familiar. O esforço é pessoal. O esforço é meu, é dela, é dele, é de vocês. O esforço é pessoal. Mas, quando nós estamos inseridos dentro de uma família, nós temos uma responsabilidade enorme. Nós temos que realmente nos esforçar
Logicamente, nós vamos ser cobrados por isso, no bom sentido, de tentar fazer a coisa certa, mas a responsabilidade que nós temos perante as pessoas que estão na nossa família. Então vamos ter essa responsabilidade, né? Às vezes nós temos um presente que é maravilhoso dos nossos filhos, nós amamos nossos filhos de paixão, nós fazemos qualquer coisa pelos nossos filhos, não é verdade? Então, mas vamos tentar balancear essas duas asas. Como nós estamos agindo com os nossos filhos? Ou os tutores das crianças, como é que elas estão agindo? Porque às vezes não é só o pai, não é só a mãe, às vezes é uma avó, um tio, né? Às vezes os pais trabalham e a criança fica junto com os avós. Então nós temos que ter essa consciência. Vamos dizer assim, que o exemplo é o principal alicerce da educação. Eu não diria nem principal, é o único alicerce da educação, o exemplo. Então vamos tentar passar isso para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso lado. O exemplo é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Tem uma situação, pessoal, que é bastante importante também, que às vezes na nossa vida a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é legal isso, né? Às vezes a vida nos dá essa, nossa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, mas é muito importante que a gente tenha foco, né? O que é mais importante na minha vida nesse momento? Cada um vai ter que responder por si mesmo. Onde eu devo focar agora? Tem uma historinha do Chico Xavier, que essa história se chama O Pianista. O Chico Xavier ele era, né? Bom, se bem que ele está vivo ainda como espírito, mas na época de encarnado ele era fissurado por música. E surgiu um boato que ele ficaria cego. E ele receberia, depois de cego, muitas psicografias de autores famosos de música. Foi um boato aquilo. Mas teve um grupo de jovens que ficou sensibilizado com aquilo e presenteou o Chico com um piano. Falou, Chico, vou te dar um piano. E o Chico ficou extasiado, parecia uma criança. Nossa, eu recebi um piano. Então eu adoro, eu vou aprender a piano. E começou a procurar uma professora de piano. Aí chegou quem? Chegou o Emmanuel, né? Que é o instrutor espiritual do Chico, e falou, Chico, você não vai aprender piano nessa encarnação. O nosso foco, o meu e o seu nessa encarnação, é a divulgação da doutrina espírita e a psicografia. Então, vamos focar nisso. Talvez numa outra encarnação você aprenda a tocar piano. Então, vamos ter foco na nossa vida. O que é mais importante nesse momento? Vamos se dedicar. Todos vocês já almoçaram? Já almoçaram? Tomaram o café da manhã e já almoçaram. Quando vocês almoçaram, vocês lavaram a louça? Quem lavou a louça aí quando... Tem alguém que não lavou a louça? Não tem problema também não, tá? Pode lavar depois, tá? Mas assim, é muito importante que a gente cuide da nossa louça, que a gente lave a nossa louça todos os dias. Eu estou fazendo um experimento em casa lá, eu estou tentando lavar a minha louça todos os dias e não deixar a pia amontoada e não deixar para o dia seguinte. Então nós temos que cuidar da nossa louça. E nós temos que criar a nossa metodologia de lavar a nossa louça. E eu estou aprendendo, vê se está correto aí. Primeiramente, a gente lava os pratos, é isso?
Lava os pratos, porque é louça, né? Acho que é mais fácil. É isso mesmo? Lava os pratos, depois lavam-se os copos, depois a gente vai colocando naquela para secar, é isso? Vai pondo para secar. Depois a gente lava os talheres e por fim aquelas panelas que é complicado, né? Mas eu aprendi que tem que colocar de molho as panelas, não é isso? A panela do feijão, do arroz, deixa de molho que depois fica mais fácil. Então você vai indo lá. Prato, copo, talheres. Ela está rindo aqui porque ela faz isso também. Aqui. E depois que mais? As panelas, vai colocando, e depois você vai secando, né? Aí depois você dá um trato na pia, e no dia seguinte o que você vai fazer? A mesma coisa. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós temos que criar a nossa própria estratégia, a nossa metodologia de cuidar da nossa louça. A nossa louça é a nossa vida. Nós temos que olhar para ela todos os dias e criar a nossa metodologia. E qual que é a nossa referência? A nossa referência é Jesus. Quando nós tivermos algumas dúvidas, pensem em Jesus. O esforço pessoal que Jesus teve de quando encarnado aqui na Terra, de fazer a melhor encarnação possível, nos ensinar a lei do amor. Então é isso, cuidemos da nossa louça todos os dias, criemos a nossa metodologia. Receita nós não sabemos, eu também não sei a receita, mas nós temos que usar os nossos valores e criar o que é bom para nós. E finalizando aqui, pessoal, tem uma palavra aqui que eu queria até ler na íntegra, que vocês também já sabem. É uma frase aqui do Stallone. Eu vou ler na íntegra aqui para a gente não perder o efeito. Você, eu, nós como um todo, ninguém vai bater tão duro quanto a vida. Mas não se trata de bater duro, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se vence. Então, é uma frase do Stallone que ele estava conversando com o filho dele. Pessoal, nós temos que perder os nossos medos. Parece que à medida que a gente vai crescendo, se tornando adolescente, adulto, a gente vai tendo medos. Não vamos ter medos, vamos tentar. O que o bebê faz quando ele está aprendendo a andar? Ele vai lá, ele tenta andar, ele cai, ele rala o joelho, ele chora um pouco e depois o que ele faz? Ele segue em frente. Um adolescente que está aprendendo a andar de bicicleta, o que ele faz? Ele vai cair, ralar o joelho e depois vai seguir em frente. Então, o que nós precisamos ter é o quê? Confiança e ter fé. E usar sempre aquela palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros. Não adianta ser espírita, não adianta ser cristão. Nós temos que ser bons. Só para finalizar, mais 2 minutinhos. Tem uma senhora que era espírita ao pé da letra. Trabalhava junto com o Chico Xavier. E essa mulher chegou para o Chico e falou: Chico, eu tenho que conversar com você sobre o meu marido. Aí o Chico falou: sobre o seu marido? Sabe o que eu queria falar, Chico? Que o meu marido é o melhor marido do mundo. Ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é trabalhador, ele é um bom patrão, ele é tudo, Chico. É um homem perfeito. Só que sabe uma coisa, Chico? Ele não é espírita. Aí o Chico olhou para ela e falou assim: mas precisa ser espírita se ele faz tudo isso? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você é espírita? Você faz tudo o que o seu marido faz? Então, pessoal, vamos refletir sobre isso. Nós temos que ser espíritas cristãos das 24 horas e usar sempre como referência Jesus.
Jesus nos abençoa todos os dias. Ele sabe o nome de todos nós. Ele confia em todos nós. Sabe o que ele fala? Eu acredito em vocês. E sabe o que ele fala também? Eu nunca vou largar a sua mão. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado. A nossa gratidão ao Sérgio, muito obrigada, foi muito especial, muito bom. Que você possa estar em outros momentos conosco. Nós pedimos agora aos nossos colegas da Câmara de Passe que possam se encaminhar, por favor. Vamos novamente, nos sentando confortavelmente, nos desligando das interferências externas, nos ligando com o plano maior. Vamos imaginando Jesus num forte abraço, Ele que é conhecedor das nossas necessidades, sabe de tudo do que precisamos, que Ele abençoa os nossos lares, conhece os nossos amores, que Ele possa estar conosco, por intermédio dos nossos mentores e amigos, e que nós possamos senti-los, sentir a todo momento o apoio, o socorro necessário. Que Jesus, na sua infinita bondade e amor, permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós não temos nenhum recadinho. Na próxima semana teremos a nossa palestra normalmente. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e retornem aos vossos lares em paz.